Aqui é o Tom, em mais um QuaseCast de um cara quase inteligente. E por aí o que vem? Aqui é o Seri, o quase artificial, mas eu queria ser mesmo um quase ilustrador, né? E a gente vai apresentar nesta nossa edição duas pessoas maravilhosas, fantásticas, que conseguimos trazer para cá. Um é o Paulo Mauá. Ele é escritor, músico, engenheiro, cronista, membro, vice-presidente da UBE, União Brasileira de Escritores. E aqui desse lado nós conhecemos uma criatura também muito fantástica, que é o Rei Coico, um artista rapper e produtor musical colombiano que vai fazer o papel hoje, Tom, do quarto elemento. Perfeito. Ele vai improvisar a sua arte aqui. Vamos lá então começar com o nosso amigo Paulo Mauá. Paulo Mauá, você está sempre entrando em aventuras literárias, já fez muitos livros infantis, agora você está entrando no mundo do suspense, do mistério. Conta pra gente aí as suas novas aventuras, por favor. Então, quero agradecer o convite do Tom, do Seri, conhecer aqui um rei, né? Nunca tinha conhecido um rei tão ao perto, vivo, ao vivo, né? De perto. E estou quase feliz de estar aqui com você. Nosso QuaseCast. Eu escrevo há muito tempo já, e desde molequinho, e conheci o Seri através, até que estava comentando, a gente já teve até a história em quadrinhos juntos. Eu fazia o texto, o Seri fazia a parte toda. A personagem se chamava Weba, Weba. né? Weba era uma menina, né, que mexia com a tecnologia no início. Isso faz o quê? Uns 20 anos, né? O web é porque a internet naquela época estava engatinhando e tem a ver com web, né? Era a Weba que ela mexia com computação, então a gente já fizemos livros juntos também. Uhum. Então eu sempre trabalhei com contos, com crônicas, e aí o meu primeiro conto virou um livro infantil, a pedido de um editor, que é o Circo Panapaná, e comecei a ter esse público. Até eu dava aula em colégio, então comecei a ter esse público jovem, infantil, lendo, e fui me aventurando e fui gostando. As pessoas falam, você tem jeito de falar com as crianças, o teu texto pode ser comunicado com criança mais fácil. E gostei, fui escrevendo, eu tenho quase 20 livros na área infantil e juvenil. Mas aquela história de querer ter uma história um pouco mais complexa, ter um personagem mais aprofundado, e aí eu encasquetei, falei, eu vou escrever um romance. E foi a partir de um amigo meu de São Paulo, da própria União Brasileira de Escritores, da UBE, Paulo, escreva um romance que misture, que eu tenho alguns contos de mistério, contos de morte, sim. Eu sempre gosto de matar alguns personagens. Negócio meio fúnebre. Assim, o cara não espera e é atropelado. Eu gosto de fazer essas coisas assim, doidas. Né? A minha esposa, a Malu, falou, por que você matou essa pessoa? Não estava tão bom o negócio. E aí eu falei, não, eu vou ambientar em Santos, vou trabalhar com os pontos turísticos da cidade, né? E aí eu comecei a escrever, então, esse primeiro romance, que é o Siris, não é Seri, é Siri Expulsar e Pão de Cará, quer dizer... Não quero ser cúmplice dessa mortandade aí que você vai praticar. Tem a capa, tem a capa. Nós temos algumas imagens, né, do material do Paulo Mauá, que a gente pode mostrar enquanto ele fala. Né? E aí o Siri Expulsar e Pão de Cará são dois jovens, e é justamente um primo falando para a prima por que fala Santista, por que é o pão de cará em vez do pão de leite. Eu vou falando muito sobre a cidade em si, e nisso acontece um vandalismo no Museu Pelé, e aí justamente... Essa aí? É isso aí mesmo. Aliás, a capa está linda, essa ilustração. Muito legal. De quem é a ilustração? Capa de Raquel Mauá, minha filha. Sua filha? Opa! Roubou meu emprego. Tirou. Meu ganha-pão. A pessoa fala, não tenho tempo para fazer as suas coisas. Ignorou. Não, mas tem que dar um lugar para os jovens. Quando eu olhei a capa, eu falei, nossa, que trabalho profissa aqui. Eu não sabia que era da sua filha. Não, e ela fez N capas. Eu fui assim, não tá bom. Eu fui bem profissional com ela. Assim.
filha, não, eu quero uma coisa em preto e branco que tenha sangue. E ela foi jogando, porque tem muito disso dentro da própria história. Né? E ela foi elaborando até a hora que a gente chegou num contexto. Eu queria, como tem uma pichação, picham a camisa do Pelé lá no Museu Pelé, com um dizer com a pista. Pode dar os spoilers? Né? Não, mas é pouca coisa. Não vou... É só para empolgar o povo. E gostei de escrever, são quase 250 páginas, e já gerou um segundo livro. Eu estou no quarto, na verdade. E eu fui me empolgando, eu fui trabalhando e achei que escrever um romance é uma coisa... Fui fazendo curso, né? Aquela história de escritor, você tem que ler, você tem que aprender, você tem que ler de novo, mudar o seu tipo de leitura. Né? Tem que ler até coisa... Tem que ler best-seller, por que aquele best-seller vende tanto e você não gosta, mas entender como é que aquele best-seller se comunica com alguns leitores e você não consegue se comunicar, né? E eu gostei, é uma aventura legal. Assim, já tem 4 temporadas, já está parecendo minissérie. Uma minissérie, né? Que legal, cara. Na verdade é uma trilogia, uma trilogia. Series, O segundo é Mormaço e Tempestade, né? Já está pronto também, mas o terceiro romance não tem nada a ver com isso, é Jonas e a Baleia, é um outro romance. Mas está encadeado já está dentro, pronto, já mas está pronto. encadeado nessa história. Não, então, o terceiro da trilogia aí é que eu estou começando a escrever, que é o quarto romance. Tá. Então, boas notícias, não é todo mundo que morre, né? Pelo jeito. Vão sobrando alguns e vão sendo inseridos outros. Como é tipo um Game of Thrones, vai morrendo e vai aparecendo alguém, né? Que eu acho, eu curti muito isso de você desenvolver o personagem, de você buscar que na literatura infantil você às vezes não tem tempo dentro da própria história, das 40 páginas, das 60 páginas, de você ir mais a fundo do personagem, né? E seja vilão, seja antagonista, seja protagonista, mas você descobrir, trabalhar e sofrer, né? Porque você tem que ter empatia pelo personagem, seja ele do lado A ou do lado B. E isso eu gostei de conviver isso. E fui assistir, você falou de série, fui assistir série que tinha essa temática. Eu fui assistir coisas para ver como é que o autor passava isso, né? Eu fui ler muito Stephen King, fui ler Agatha Christie, fui ler Dan Brown, eu fui ler Pedro Bandeira, fui ler coisas que passam por esse caminho. Eu já nem pergunto, porque com certeza ele já leu Sertão Veredas, porque sim. É uma essência brasileira quando você fala em personagens, né? Eu posso fazer uma pergunta, Paulo? É uma curiosidade que eu tenho. De vez em quando eu gosto de rabiscar alguma coisa. Eu digo que eu gostaria de escrever, né? Não vou nem chegar aos pés do que você já produziu. Mas eu digo assim, quando eu escrevo, são apenas linhas que fazem o papel sofrer. Então, agora eu pergunto para você, como é que você produz ou cria ou estrutura personagens para que eles tenham essa importância dentro de uma obra que as pessoas se apaixonem? Quais são os principais elementos para construir um bom personagem? Eu acho que, primeira coisa, o fato de você ter que escrever e você acreditar que aquele personagem pode levar a pessoa a algum lugar. Então, eu acredito muito, primeiro, que você não tem que ficar sentado achando que vai vir uma ideia. Né? Pum, do nada? Pá! Né? Eu acho que Picasso que tinha uma coisa assim, de onde vêm as suas ideias, Picasso? Eu falei, de onde vem a inspiração? Ele falou, não sei, eu estou pintando, se a inspiração vier... Vai me encontrar trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu acho que é essa colocação que o Picasso fazia. Então, eu sou uma pessoa que escrevo todo dia. Se a inspiração vier e emplacar tudo. Sobre o personagem, então assim, eu acredito muito que a palavra traz ideias. A mesma coisa é o personagem. Eu acho que o personagem, ele é a âncora da história. O personagem é quem carrega a história. E aí você tem que se concentrar no personagem. A trama, ela está amarrada, para mim, é no personagem. Seja
na força dele, seja no cacoete dele, seja até na falha dele. Se o personagem tem uma falha e essa falha for humana, ela é lida pelo leitor como acessível. Se você vai escrever a história de um marciano, mas eu nunca fui a Marte, eu não sei qual é, mas se o marciano tiver uma falha humana, se um robô tiver uma falha humana, se conecta, né? Vai fazer a conexão. Trabalha a partir da identificação. Né? Eu peguei um livro seu para ilustrar, que é o Rosa Cor de Boto, e aí tive a oportunidade de participar com você de oficinas, né? Alguma oficina que nós fizemos até no Guarani. Sim. E eu percebi a identificação, embora as crianças que estivessem naquele auditório não tivessem a experiência que rolou no Rosa Cor de Boto, né? Elas se identificaram de alguma maneira, hora ou outra, dentro do teu livro. Deixa eu dar uma olhadinha no Rosa Cor de Boto. Eu queria que você falasse sobre essa identidade, porque é que a gente fala. Eu vou mostrar aqui na tela, na 2. Aí tá bom. Aqui, Rosa Cor de Boto. Que vai ser relançado agora na Bienal de setembro. Agora. Que fala sobre o abuso sexual infantil. Né? Então, você colocou de uma maneira muito poética, né? Um tema muito pesado. Como é que você viu, por exemplo, naquele dia que nós estivemos juntos no Teatro Guarani, a identificação da molecada com um tema tão sério, Paulo? Aquele colégio, que é um colégio lá da Zona Noroeste, né? É a segunda vez que aquele colégio abraça esse projeto. Esse livro foi doado para a Secretaria de Educação e pouquíssimos colégios, para não dizer quase nenhum, chamaram tanto a mim como a você para fazer um trabalho. Aquele colégio, Padre Leonardo Nunes, já é a segunda vez que eu vou a esse colégio. Uma vez foi lá, fisicamente, e a outra vez a coordenadora quis que as crianças fossem a um teatro municipal, adentrassem, tivessem a honra de entrar num teatro. Foi quando eu, você, uma orientadora pedagógica e uma outra moça lá da região da Zona Noroeste, nós estávamos em 4 pessoas, e eles fizeram uma releitura da obra e gravaram em vídeo e nós assistimos. E prepararam perguntas a ver com o livro para você. Isso, com o livro. Eu acho assim, que quando você toca quando você consegue tocar no leitor ao ponto dele refazer e mexer na obra, é onde você queria, né? Eu lembro, na primeira vez que eu fui ao Leonardo Nunes, no colégio, eles fizeram um teatro e você lembra da história, não existe uma repreensão policial dentro do livro em cima do abusador, que é um jardineiro. Agora eu vou ter que fazer um spoiler, né? Tá. É um jardim, né, onde uma rosa, que é a rosa cor de boto, é retirada toda noite por um jardineiro, que não é o jardineiro oficial, ele está sendo substituído, um jardineiro mal intencionado, retira a rosa, leva para uma estufa e devolve a rosa, e ela vai perdendo a cor, ela vai ficando acinzentada, ela vai ficando cor de boto, né? A rosa cor de boto, que saiu de um poema que eu escrevi, o boto cor de rosa. E aí quando eu troco o boto com rosa, virou o título da história, e a história saiu inteira assim. Aí a inspiração veio das palavras. Isso é muito engraçado. Eu ia escrever um poema para o boto, o boto cor-de-rosa, e fiquei olhando para o Word assim. Falei, peraí, eu vou trocar o boto cor-de-rosa por rosa cor-de-boto. Aí eu falei, nossa, a história que eu queria, porque essa história foi encomendada, e saiu a história inteira. E aí, quando o colégio foi fazer a representação, entrou o BOPE no teatro, entrou o BOPE dando porrada, pode falar porrada? Ou quase porrada? Já falou. Quase porrada, né? Batendo no jardineiro. Eles prendem o jardineiro, sentam a pua no jardineiro, arrastam o jardineiro do palco. Aquilo, para mim, foi super agressivo, porque aqui é lúdico. Você sentiu como se fosse uma violação da obra? Não, de maneira nenhuma. Isso eu não tenho. Eu não tenho isso, porque já aconteceram isso em outras ocasiões.
Eu tenho um livro que é a Orquestra Panapaná, que tem 3 estátuas de Bach, Beethoven e Mozart em cima do piano, e um dos colégios pôs as estátuas, que não são estátuas... Esculturas, pequenas esculturas. Pequenas assim, mudas, e eles puseram as estátuas narrando a história. Achei aquilo fantástico, mas depois os alunos ficaram preocupados se aquilo... o senhor gostou? Tio, o senhor gostou? Tal. E aconteceu a mesma coisa, quando eles colocaram o Bop entrando, porque é a realidade deles. A realidade deles não tem conversa, não tem diálogo. Entra dentro da casa e pau. E aí eu me assustei, porque estava indo muito Numa parecido narrativa. com a narrativa, vamos dizer, a dramaturgia estava indo muito parecido com o texto. Quando entra os caras de Bop, eu falei, que sirene é essa que não existia? Entro, cato o jardineiro, aí as flores, é ele mesmo, é ele. Sento e levo o cara preso, detido, tal, aí todo mundo bate palma. Aí eles perguntaram para mim isso mesmo. Tom, e aí, o senhor sentiu que a gente mexeu no seu texto? Eu falei, achei maravilhoso. Aí você fala, nossa, então eu atingi o leitor no que ele queria. Porque quando você lê o texto, ou você viaja, ou você está Porque alheio. a base do texto é metáfora, né? E o artista, Tom, ele tem essa coisa de fazer uma releitura, né? E absorver também a reinterpretação que as crianças fizeram acerca da sua obra, né? E aqui do meu lado, Tom, nós temos um artista que, embora muito jovem, ele tem 20, 21 anos. 21 anos. 21 anos, ele é da Colômbia. E com toda essa tenra idade dele, ele fez uma releitura com o seu rap, com o seu hip hop, de uma realidade muito dura, né, que a gente vive na América Latina. Sim. Então, Rei Coico, a gente quer que você fale um pouco aí do teu trabalho, como surgiu essa tua necessidade de abordar socialmente o lugar onde você vive através da sua arte, cara. Ok. Eu primeramente quisiera agradecer por el espacio, por la invitación. Es para mí un orgullo estar tan lejos de mi tierra y poder también traer lo que vivimos allá. Y como segundo, sinceramente, sí, es compleja la realidad, no solo de Colombia, porque toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, hay mucha desigualdad que de verdad, cuando comencé a escribir, me enfoqué primeramente en mi realidad, porque pues obviamente en nuestro barrio, nuestro entorno, nuestra sociedad, se ve mucho que intercambio de drogas, que criminalidad, que esas cosas, ¿sí? Y uno cuando empieza a escribir hippie hoppy mucho de favela, ¿sí? Se ve mucho que de criminal. Y pues también es ese concepto social de que uno quiero ser un criminal, yo no quiero ser el más gans, no quiero ser eso, yo quiero ser un escritor, un rapero, y ahí comienza mi conciencia un poco política, social, y el proceso es como mirar y observar primero. Pienso que para escribir hay que vivir primero, hay que vivir mucho, y entonces comienzo a observar, a conocer a las demás personas, a escuchar, y ahí saco mi primer álbum que se llama Hoja de Vida, que está en todas las plataformas musicales, Spotify, YouTube, todas, y habla sobre mí personalmente, ¿sí? Como mi realidad, sobre cómo me presento, de dónde vengo, las realidades sociales de la guerrilla, el conflicto armado, todas esas cosas. Y ahorita estoy trabajando mi segundo álbum que se llama Realismo Latinoamericano, que trata de esto, de la realidad colombiana, y ahora que estoy aquí morando en Brasil, estoy aprendiendo también de la realidad brasileira, estoy aprendiendo de otras personas también extranjeras, y darme cuenta de que el arte y la música que yo hago debe que ser internacional, ¿sí? Debe que arropar a todas las comunidades, porque al final lo que hablamos, ¿no? En Colombia y en Brasil también se ve esto de que la desigualdad contra las razas negras, racismo, contra de pronto los estudiantes, los jóvenes. Entonces todas estas cosas hacen que yo comprenda la sociedad y quiera hablar desde mi punto de vista de joven, obviamente, porque en este momento soy un joven,
pero también con esa conciencia política decirle a los jóvenes, sí, nosotros estamos jóvenes, tenemos muchas cosas por delante, pero en nosotros mismos está la decisión de qué hacer. Si nosotros queremos seguir siendo gángster y solo de pronto ser otra más estadística en el barrio de muertes, que eso es lo que no quiero, o tenemos un poco de conciencia política y social y comenzamos a escribir, comenzamos a hacer poesía, comenzamos a hacer graffiti, porque hay muchos artes por explorar, ¿sí? Yo soy un rapper, pero también aprecio todos los artes, el escritor, el ilustrador, porque pienso que desde ahí nosotros podemos criticar a la política, al gobierno, sin de pronto ser masacrados, porque si uno sale a una calle a protestar y gritar lo que de verdad pasa, que para mí me gustaría de pronto salir a las calles y decir, hey, están robándonos el dinero que es para nuestra educación, nos están robando el dinero que es para nuestras familias, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el abuso policial es fuerte y pues también pagar con su vida por otras personas también es un poco del concepto que no quiero, ¿no? Entonces por eso hacemos música, hacemos arte, para resistir desde el pueblo. Você faz trabalho, cara, totalmente, para mim, fora da caixinha. Cara, quando eu conheci ele, comecei a ouvir ele falar, ele não é só fora da caixa dentro do aspecto de observar o que está em redor dele, mas até dentro do rapper, do hip hop, você é diferente. Você me falou que não é aquele cara que entra no ônibus, no bus, né, como você chama, e começa a cantar para recolher alguma verba, ou também não é aquele cara que também fica nas batalhas. Como é que é o seu processo criativo? Para onde vai o teu trabalho? Ok. Mi trabajo personalmente es crítica social, ¿sí? Crítica social, y más que crítica social es como un apoyo de conocimiento, ¿sí? El rap en Colombia lo traducimos por las siglas como revolución artística popular, ¿sí? Somos el pueblo, lo que hablamos es revolución. En Estados Unidos, donde se crea el rap, donde se crea el hip hop en el Bronx, New York, el rap para ellos es poder, es respeto. Pero entonces hablamos de eso, de las batallas, ¿no? Que estaba ayer en las batallas de Consello y ahí miraba que de pronto las batallas son buenas, pero son mucho de eu sou esto, você sou esto, ¿sí? Como que... Una cosa de se impor, ¿no? Las batallas, exacto. Entonces es como muy material, muy de esto, de que... Y entonces también conocer el movimiento de aquí es diferente, porque eu falaba con mi enamorada y decía de que en Brasil mucha gente y jóvenes que están haciendo música y arte en los favelas, ellos tienen la mentalidad de muchas cadenas, oro, diamantes, ¿sí? Eu que soy el que tengo más dólares. Entonces, eso para mí personalmente no representa. Para mí representa hippie hoppy, es crítica social, gente del pueblo, porque soy rapero, soy artista, pero primeramente soy el pueblo, ¿sí? Soy uno más que todos los días trabaja, consigue para autobús, consigue para para sobrevivir, porque nosotros también venimos de clase baja y principalmente nosotros no somos de muchos recursos, ¿sí? No, dinero escasea demasiado por cualquier lado, y como un término colombiano es como el rebusque, como hacerlo y hacerlo y hacerlo. Pero entonces mi enfoque personal, yo quiero mejorar como artista poco a poco, darle validez a mi crítica social con lo que vivo, que cuando me conozcan y escuchen mis canciones entiendan que es lo mismo, ¿sí? Que no vivo de una apariencia, no vivo de que eu sou esto, soy esto y al final detrás de una pantalla soy otra persona. Agora, você não está sozinho, parece que você tem coletivo de criadores, de outros artistas também. Como é que é? Eu, aqui na câmera de pronto, meu coletivo... Vou mostrar aqui a garrafinha. Sim. Aqui na 2. Meu coletivo se llama Literatura Rap. Literatura Rap. Sí, es un colectivo de 3 años en la ciudad de Bogotá. Nosotros trabajamos en lo que hablamos, como en los barrios marginales, favelas peligrosas, lo que hablamos aquí. También hacemos eventos culturales, procesos culturales con el sistema educativo, con el gobierno.
Nosotros escribimos proyectos donde queremos sacar a los jóvenes pues de los barrios, de la criminalidad, de no vender drogas, de no vender eso y de verdad hacer música, porque también es muy complejo de pronto el término de hacer música ya, ¿sí? No se cuenta con los recursos, las herramientas y a veces muchos jóvenes, muchos amigos prefieren la criminalidad, que pues prefiero vender, no sé, drogas para conseguir dinero y con el dinero hacer música. Entonces también es ese conocimiento de no, nosotros podemos conseguir también el dinero con nuestro propio arte, ¿sí? Vendiendo discos, subiendo música, haciendo videos, sacando emprendimientos. Ejemplo, yo hago mis propias camisetas y las vendo. Y ahí recojo dinero y ese dinero lo pongo para videos musicales y así es el proceso, ¿sí? Pero entonces eso es lo más importante, como tener claro de que yo soy en este momento un artista solo, siempre soy solo, Rey Coico como tal, pero yo hago parte de un colectivo y el colectivo se enfoca en eso. Término de literatura rap es que juntamos la literatura y el rap y nos pensamos también en el rap no solo como un género musical, sino como eso, como socialmente, qué nos atrae, qué nos trae el rap y qué podemos nosotros socialmente como jóvenes traerles a la sociedad en este momento por medio del rap. Entonces primero analizamos la historia porque es muy importante no solo hablar, sino también conocer la historia que hay detrás del rap, de que cuando empezó muchas personas en Estados Unidos, el movimiento de las Panteras Negras, donde ellos hablaban contra el racismo, porque si sabemos en Estados Unidos principalmente era demasiado el racismo, a tal punto que los buses tenían zona para negros, zona para blancos, que o sea, nosotros en este momento parece muy ilógico y es muy complejo. Entonces primero analizamos la historia del hip hop, del hippie hop y de dónde nace, dónde viene, que por qué es así, porque es una crítica social, y después comenzamos a estructurar la historia en nuestra localidad, que localidad que yo represento en Bogotá es Kennedy, localidad aquí como Canal 1, Canal 2, ahí Kennedy, entonces se usó Kennedy, mi barrio se llama Britalia. Y ahí comenzamos a analizar siempre los barrios, ¿no? En nuestros barrios, qué movimientos y qué entornos sociales se ven, cómo se mueve, qué economía hay, o sea, qué lo atrae. Y entonces sobre eso comenzamos a narrar las realidades de nuestro país, comenzar a ver todo lo que hay en el entorno, qué trae, qué bueno hay, qué no hay. Y así mismo a seleccionar y decirle a los jóvenes, es tu decisión, porque al final cada uno decide personalmente, pero en essa decisión tener um pouco de consciência, sim? Ok. Agora, aqui, nesse programa, nesse Quase Cast, nós temos um desafio para você. O que nós temos para ele, Tom? Uma surpresinha. Nós vamos oferecer para o Rei Coico 3 imagens. Ele vai, apoiado nessas imagens, ele vai contar para a gente aqui, apresentar para a gente uma espécie de poesia, um texto, né? E ele vai declamar isso, vai expor para a gente na linguagem que ele quiser, do jeito que ele quiser, ok? Então a gente vai te fornecer agora, eu vou me apoiar aqui numa coleção chamada COPE, que foi desenvolvida pela psicóloga Ofra Elo, Israel. Então nós vamos pedir para o nosso amigo Paulo escolher uma imagem. Você vai escolher uma, eu vou escolher uma aqui, já separei, Seri vai escolher também, e nós vamos fornecer essas imagens, depois a gente vai mostrar as imagens, a gente vai... Vamos olhar? Só para nós aqui, hein? Então, Rei, você vai observar as imagens, depois a gente vai convocar você então para fazer a sua exposição, a sua explanação. Não é? Então, vamos... Paulo... Passa para o Rei. Enquanto você olha aí e se apaixona pelas ilustrações e pensa o seu texto a partir delas, tá? Nós vamos voltar com o Paulo aqui para fazer, porque, cara, essa conversa aqui, ela é muito interessante, porque o que eu vejo a arte como a resistência educadora de tudo quanto é objeto humano. Se você quiser escrever. Não é? As contradições humanas, os desafios, não é? Essa dificuldade de relacionamento, as questões políticas, sociais. Então, a literatura, a poesia, a música, são esses elementos de resistência. Isso é que nos faz humanos, quando a gente navega por esse campo.
quando a gente se apropria das nossas experiências, das experiências que nós fomos adquirindo através dos livros de outras pessoas, das histórias de outras pessoas. E aí, como o Paulo, de uma forma metafórica, estruturou, como ele menciona aqui nessa obra que a gente acabou de comentar, das rosas, né? Da rosa, a rosa cor de boto, né? Que é incrível você falar de uma situação social grave, né? Extremamente complexa, porque não é nada fácil lidar com essa situação, e trazer isso para o campo do lúdico, para que isso possa transformar a visão das pessoas após reflexão sobre os fatos, não é? E aí, pelo que eu vejo, isso para você é algo que já acontece há muito tempo, né? Desde que eu escrevo qualquer texto meu infantil, ele tem alguma coisa nas entrelinhas, assim. A própria saga Panapaná, circo, orquestra, o próprio Castelo Panapaná, o Espaço Sideral e a Tribo Panapaná. Tribo Panapaná, que é o último, a personagem, que é a Beatriz, cai dentro de uma tribo na Amazônia. Então é a cultura toda indígena latente. E eu faço a personagem cometer vários erros, até chamando-os de índio, né? E o indígena falando, não, mas a gente não gosta de ser chamado de índio, a gente é indígena ou natural da terra. Quer dizer, eu uso até a terminologia a ser corrigida através da personagem, sem causar um conflito, mas através da leitura, fazendo isso e mostrando que guaraná, pipoca, né, mandioca, vem tudo. Santos chamava Iguaçu, né? Então, assim, mostrando coisas tão próximas nossas. E hoje é o nome de uma rua, nem praça. A gente nem virou praça, né? O nome antigo da cidade, nem praça teve a honra, nem avenida. É uma rua na ponta da praia. É uma rua na ponta da praia. Então, assim, dentro do Castelo Panapaná, o menino que salva a situação é um menino com autismo, né? Dentro do Espaço Sideral, eu coloco uma sala de aula dos planetas, onde Urano, muito triste por ser o planeta anão, sofre bullying, e o buraco negro, então, completamente escondido por ser negro, e a diretora, que é a Via Láctea, vai lá e dá uma bronca monstruosa na sala de aula, porque está deixando o planeta anão e o buraco negro. Então, sempre escrevi de uma maneira, nas entrelinhas, que às vezes o professor ou a professora não capta e as crianças captam assim de antemão. No Orquestra Panapaná, o maestro que vai mostrar para a Beatriz como é que a orquestra funciona, compondo a 10ª Sinfonia, que não existe, é o Beethoven, porque ele fez até a 9ª. E o Beethoven, na surdez dele, entende tudo errado do que a menina conversa. Então mostra que ele tem uma deficiência auditiva. Então, assim, sempre. E eu não fico falando, ele era surdo, ou o menino é autista, mas no caso do Castelo Panapaná, que o personagem é o irmão da Beatriz, que é sempre a mesma personagem, a menina, ela tem um capítulo que eu tenho um mestrado em inclusão, né? Eu fiz um mestrado em comunicação acessível e eu trabalho com isso, trabalhei mais de 15 anos com uma orquestra de cegos, que eu dediquei aquele capítulo para ela explicar as dificuldades que uma pessoa com deficiência tem no Brasil e no mundo. Então ela fica falando, meu pai tinha aqui na escola para explicar que o meu irmão precisava de cuidados especiais, eu briguei na escola porque o meu irmão... Não sei... Então, aquilo quando vai para uma sala de aula, a professor tem que trabalhar e tem que... O que o Ray está colocando isso, a gente tem que usar a arte para fazer essas pinceladas, porque se não fizer, né? Mas muitas vezes os adultos não enxergam. A gente às vezes está muito mais bitolado do que a criança. Eu já fui em escola que a rosa cor de boto, eu pergunto, e aí o que diz? O que o texto diz? Está falando sobre amizade. Oi, entendeu? Mas isso... Oi, mas não é a criança que fala isso. Isso, eu ia observar. É o adulto. Mas adulto. Você sabe o que acontece? É bem interessante. Que
porque a visão do adulto é uma visão cheia de filtros. Sim. E a criança, na sua inocência, na sua construção, porque ela está ali sendo construída, né? E às vezes, de repente, o ambiente onde ela está sendo construída, entre aspas, não é um ambiente legal. Sim. Mas como a criança ainda não estabeleceu esses filtros sociais que nós temos, mas se eu falar assim, desagrado esse ou desagrado aquele, que não é a pegada da criança. Então essa comunicação com a criança, ela é deleituosa, ela vai curtindo o fluxo aquilo é muito e o maior. fluxo é muito Ela maior. não tem os bloqueios que nós temos, quando nós crescemos. Aí eu quero né? fazer uma pergunta para você, Paulo, posso? Eu vou perguntar para o Paulo. Quase pode. Quase pode. Porque assim, o Seri... Muito bom. O Seri ele tem uma pegada que ele diz assim, qualquer um pode desenhar. E aí ele traz, isso vai contextualizando e ele explica, né, como que é essa pegada. Eu pergunto para você, qualquer um pode escrever? Sim. Quais são os principais elementos para que a gente possa ser um escritor? Primeira coisa, a leitura. Sem ler você não consegue escrever. Sem você juntar um baú de palavras, de referências, de né? referências. Primeiro, referência em termos de gênero, né? Eu, para pular do infantil para um romance, eu tive que parar de ler livros infantis. Eu tive que deixar um espaço do cérebro. Esquece Monteiro Lobato, esquece até Clarice Lispector, que escreve para criança, já tem texto. Esquece tudo que contos de carrochinha, esquece, né? Não vou ver nada disso, nem por um canal da Disney. E vou começar a ler sobre romance de suspense, vou ler romance de mistério. Vou ir para essa área para começar a beber da fonte. Primeira coisa. Segundo é ler mesmo, qualquer coisa. Eu até brinco isso em sala de aula, ler até bula, né, de remédio, de shampoo. Leia, porque é lá que você descobre, né? Eu já lendo uma vez o papel que vai na água mineral, eu pus aquilo dentro de um conto, o rótulo da água mineral, que ele é muito detalhado. Água sulfurosa, não sei o que, faz bem para o estômago, cura isso, cura aquilo. Eu falei, nossa, isso aqui dá um conto. E era dá só água, né? É só o rótulo da Mas o rótulo parece um pedaço do Antigo Testamento. Eu copiei aquilo. Olha. Coincidentemente, eu estava em Águas da Prata, fui na fonte tinha um negócio enorme, fotografei, passei tudo que tá água límpida, insípida. Eu falei, não, isso aqui vira um conto. E aí que legal. Transformei aquilo num cabeça conto. De um artista. Então, assim, leia tudo, primeira coisa. Segundo, escreva. Porque... Sem medo, né, Não, Paulo? porque se você ficar sentado esperando, não dá. É palavra gerando ideia. Então, escrevi uma coisa e aquilo vai gerar outra coisa. Eu gosto muito das construções das palavras, né? E eu acho que o Haber tem muito disso, né? O músico, o letrista tem muito disso, de brincar, né? Às vezes eu pego uma letra do Chico Buarque, né? Construção, né? E você fica olhando aquela letra, como é que ele faz as rimas, como é que ele trabalha, Djavan, né? Som de besouro, imã. Aí você fala, uau, onde ele... A genialidade onde ele foi beber, né, cara? E o que ele bebeu, né? Ele foi lá nessa fonte aí que você teve. A água, né? Entendeu? Então eu acho assim, eu acho a palavra muito rica nisso. E é muito bom. Às vezes eu escrevo umas coisas e eu mesmo, às vezes eu leio coisas que eu não entendo, né? Eu li um livro, a Nelly da Pion estava viva, e eu li no meio da pandemia. Eu li um livro dela que é Como Vou para... É um livro que a pessoa vai do norte de Portugal, é o último livro dela, e vai até Sagres. Como vou voltar para Sagres? Eu não me recordo. Um livro grande, ganhei, a minha mãe me deu de Natal. A cada capítulo tinha 3 palavras que eu não fazia a mínima ideia do que significava. E aquilo para mim era um desafio. Sim. Porque era um adjetivo ou um substantivo que
Era uma novidade para mim. Então eu acho assim, que leitura chata, eu não sei. Não. A palavra ela tem que fisgar, ela tem que buscar você. Sim. Então, explorar, você tem que... não é você escrever difícil. Agora, quero deixar claro. Sim. Então eu vou escrever difícil para as pessoas não entenderem. Eu vou fazer uma letra de rapper que ninguém vai entender. Não é isso. Você tem que facilitar para o leitor. Sim. Não pode dar de mão beijada. Saber que do outro lado tem alguém que vai consumir o que você está produzindo. Então Sim, você sim, deve sim. respeito a ele, né? Eu apresentei, eu faço um curso de... e outra coisa, fazer curso, né? Você tem que estar no meio, né? Você tem que estar no meio de escritores, tem que estar expondo o seu texto para alguém ler, alguém tem que ser o seu reader, alguém tem que estar lendo e alguém tem que estar dando piteco, né? Semana passada eu apresentei um conto de um porteiro de campo de concentração, ou seja, eu não tenho lugar de fala, eu não sou descendente de judeu, não sou descendente de alemão. Então eu estou me arriscando a fazer uma coisa, né? Se eu fosse falar sobre guerrilha colombiana, eu estou me arriscando, eu não sou um lugar de fala, né? Isso é muito complicado hoje, vivemos isso no Brasil, e eu fiz um porteiro de campo de concentração que não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo atrás. E eu fiz esse texto. Tirei os travessões do diálogo, do interrogatório, e tirei as perguntas do interrogatório. Ele só responde. Onde está isso, Paulo? Onde está isso? Vai sair no livro. Eu te mando. Olha só, a gente desvelando segredos. E o que foi legal, as pessoas que estavam no grupo, só escritores de Prêmio Jabuti, gente que, na hora que eu li, aí você fica na berlinda para as pessoas falarem. Como agora, ele vai apresentar um negócio e ele está se expondo aqui para gente, né? Sim. O Ray vai estar se expondo aqui. As pessoas interpretando... Não, esse cara era um nazista fingindo no interrogatório que não estava entendendo. Não, ele era um judeu que não fazia mesmo a mínima ideia. Não, ele é uma pessoa com uma deficiência cognitiva. E eu só assim, falei, uau. E aí, Paulo, o que ele era? Falei, não sei, você não interessa. Não, eu sei. Sim. Eu falei, mas não interessa, era isso que eu queria. Eu queria que vocês... Volta naquele seu conceito, né? De que o artista, no seu caso o escritor, ele não entrega tudo de mão beijada, né? Ele apenas é só, né, força de expressão ou fraqueza de expressão. Ele entrega ferramentas, né, para que o lado de lá faça as suas interpretações. Né? Cara, muito legal. Nós temos um caso. Eu entreguei o texto da Rosa Cor-de-Boto para esse cidadão que eu sou fã desse cara. Quando ele me devolveu as primeiras ilustrações, ele colocou uma menininha observando a história inteira. E aí o receio do Seri, que essa menininha não é citada no texto. Em nenhum momento. Em nenhum momento eu falo, a menina está olhando, a menina está vendo, o tempo inteiro aparece essa menina, o tempo inteiro aparece a menina. Paulo, eu tomei uma liberdade e coloquei uma menina desde a abertura do texto até quando vai perdendo a cor e depois recupera-se a cor ao final, de uma menina que não está no texto, olhando o desenrolar da história. Entendeu? Porque não é só você que é fã, não. Minha mãe também. Somos todos fãs do Seri. O Seri realmente é um artista único, né? Isso é... Não, no caso da Rosa Cor-de-Boto, é um artifício, né? Porque se eu colocasse apenas as plantas, a rosa e só o jardineiro, além dele quase não aparecer por completo, né? Eu acho que faltaria um elemento humano, né? E o elemento humano no desenho, cara, é primordial, né? E para que o leitor possa entrar ali, né? Porque senão ele fica muito, né, se privando de participar daquela narrativa. Mas você teve a liberdade de fazer isso. E o leitor precisa ter essa liberdade de falar, sim, eu achei isso... Quando a gente escuta um rapper, isso me tocou, isso não tocou, isso veio, né? Isso me passou a sensação.
Eu escutei uma vez o Djavan explicando a letra da música dele. Ele falou, mas se você morasse onde eu moro, você entendia o que era essa imã. Pronto. Então, aí é lugar de fala mesmo. Vai morar lá, né? Em Alagoas, né? Porque ele é alagoano. Sim. Né? Vai morar em Alagoas, você vai entender o que é esse imã. Olha só. É bem isso é a riqueza do ser humano, né, cara? Principalmente do artista. Maravilhoso. Né? Esse é o orgulho de ser artista. Sim, cara. O artista da resistência, da criação, o artista que cria ícones para provocar reflexões, né? Isso é maravilhoso. Agora a gente vai para as charges? Eu acho que sim, né? Temos as charges da semana. Qual é a charge da semana? Minha eterna São Vicente, com seus eternos problemas, né? O problema aí da falta d'água em São Vicente. E um artifício que a gente usa muito em cartoon é trabalhar com logotipos, né, Rei? Você que gosta de fazer logotipo e tal. Essa, para quem você não sabe, é um logotipo da Sabesp, que cuida da parte sanitária, de prover água, esgoto e tal. E aí, como tem aquela coisa embaixo que parece um fosso, né? Eu fiz o cara tentando pegar um pouquinho d'água. Aquele restinho lá. Aquele restinho que está justamente faltando, né? Vamos para outra lá? Tem mais uma chargezinha para a gente dar uma olhada. Esse aí é um ex-vereador de São Vicente que foi condenado por o ataque do cachorro dele, que com certeza estava sem a focinheira, né? E aí eu aproveitei e coloquei 2 focinheiras, uma no cachorro e outra no vereador, que não deve ter gostado muito da condenação, tampouco da charge. Mas o problema dele, né? É charge, né? É charge. E a charge tem esse papel, né? O nome já diz. Charge é carga. Desculpa a pergunta. O entrevistado é você. Ou quase posso perguntar. Quase. Pode perguntar à vontade. Você sofre a ameaça? Já sofri. Hoje em dia é mais tranquilo e tal. Se sofrer, eu chamo o cara para tomar um cafezinho, a gente se entende. Conversa, por isso que a gente toma senta para tomar um café. E aí, quando eu chamo para tomar o café, o cara não quer ir. A gente quer ficar só atrás do computador, do celular, né, maltratando o outro do outro lado. Quando pede para falar cara a cara, numa boa, com educação, com delicadeza, com civilidade, respeito, né? E mostrando que isso é arte, né? Claro. Tá criticando para uma sociedade melhor. Exatamente, né? Cumprindo o nosso papel. E é uma situação que qualquer pessoa poderia ter passado, pelo que ele passou. Não é? Basta essa nossa ideia de que não vai acontecer porque ele é, por exemplo, tratando-se de cães, né? Não, ele é de boa, isso não. Eu estou no controle. Não, cara, é um animal. É um animal. Ele age tal, instintivamente. Você não sabe, você não dá para prever. Então, o que a gente tem que fazer? Agir preventivamente. Sim. Mas acontece muito. E pensar sempre no outro, né? Outro dia eu estava correndo pela praia, cara, e não era nem um pitbull, era um desses pequenininhos assim. Um chihuahua? É um chihuahua. Eu fui né, fazer o contorno para não atrapalhar as pessoas. O cachorro, de repente, passou na minha frente e eu tropecei na coleira do cachorro. Né? E a moça foi super solícita comigo. Pô, o senhor quer que... Você caiu? Caí, me arrebentei todo na calçada. Fiquei uns 4 dias sem correr e tal. Mas ela foi civilizada a ponto de falar, pô, eu levo o senhor no hospital, quer alguma coisa, alguma ajuda? Eu falei, não, eu só queria que a senhora observasse mais o seu cachorro. Não, foi erro meu tal. Quer dizer, assumiu os seus erros, civilidade, numa boa, na conversa. Depois eu continuei a correr, ela continuou a passear. E tudo bem. Então, parte daí, a gente pensar no outro. É uma coisa que eu sempre tenho em mente. Quando eu crio, quando eu faço uma charge, aposto que você também faz isso, é pensar no outro. Porque o nosso trabalho não é para mim. Claro. É para o outro. Né? Por isso que eu falo, quando você escreve, você está dando ferramental, né? Para que a outra pessoa que está lendo não só interprete, mas que ela evolua a partir do seu trabalho. Né?
E acho que agora a gente pode ouvir. Vamos explorar, porque acho que ele Poxa, tem, eu tô ele tem a super música curioso. e depois a poesia, né? Vamos mostrar Sí, as imagens ou depois? claro, a las cámaras, ¿no? É, depois a gente mostra as Depois, imagens, sim, senhor. quando ele for fazer a poesia. Tá bom. Mas vamos ouvir a música, o que ele tem aí para apresentar. Você quer uma trilha para você? Tu colocou lá? Sí, eu la tengo allá. Max, o que você tem aí do Rei para colocar para a gente ouvir? Temos uma trilha para ele. Dia. Ajá. Medicado en este mundo enfermo de perversidad, anestesiado por sentir la crueldad, realidad latina que no se avecina. En cada país vecino está peor la situación. La globalización o el poder político, mítico, mijitico, que países de tanta riqueza tengan tan poquito. Invertir a la educación y formar a una juventud, calidad a la altitud, no solo venir para salir en ataúd. Por supuesto, su merced, sumérjase a su merced. Ya todo es récord, matándose por ambición material. La ignorancia al desborde, buscar por dónde. El dinero que abunda únicamente en las palabras, llenas el arca, pero en algún momento se gasta. Desgastante se ha convertido en enfrentar oyentes. No solo te fijes en cómo brilla el diamante en los dientes. Gritar a los cuatro vientos que vamos por el camino equivocado. Guiar el espíritu, alimentar el insaciable humano. Pero de mis manos solo salen melodías y rimas, que no es solo como suenan, sino el contenido. Como dicen en el nuevo mundo de las ventas, lo importante es la sensación en el cliente, amigo. Y no hay nada vendido, y eso que se ofrece bastante. Después del rechazo y el fracaso conocí quién era de verdad cantante. Un cuento aparte. Estaba de parche, lo que no encaja en ningún sistema, reemplaza la pieza, sal de tu pieza, lleva tu conocimiento a la red global y los ánimos mejorando, así no hayan para el pau, pero al menos lo suyo a nadie se le está quitando, muchos te apoyan para después avergonzarte, sé un punto aparte, cada uno en su locura y su arte. Descarte tantas opciones de pensamientos profanos, cuido mi talento y la mente en el desdén, invertir todo. Porque el cometido es representar a mi familia y a mi andén. Cuido mi talento y la mente en el desdén, porque el cometido es representar a mi andén. Cara, A música, ela é resistência. e a arte é universal, Não, né? é Por mais universal. que a gente Demais. não entenda, Obrigado. talvez, eu duvido que não tenham entendido, né, a língua colombiana, cara. O que você faz não é apenas, e outra vez, falando que é só fraqueza de minha expressão, o que você faz é um teatro, cara. Né? É uma dramaturgia, porque você não está colocando só as palavras para fora. Você está colocando todo o teu gestual que está comunicando a mim, comunicando a ele, a nós. Sí, meu estilo musical es muy diferente, no soy ¿Sí? solo rapper, me gusta lo que te digo. Yo me enfoco más en mi letra, en que dejo un mensaje Sí. de por medio, que lo que hablábamos ahorita y que les entendía, que la verdad ahorita estoy asombrado de entender el portugués tan fluido. Y es eso, ¿no? De que al final uno, cuando hace música, no solo piensa en uno, sino en el otro, en qué le voy a impartir al otro, qué le voy a tocar, o sea, ¿sí? Porque al final a veces mucha gente piensa en que quiero hacerme famoso, quiero tener miles de seguidores en redes, pero al final, ¿qué le brindas a tu sociedad? Que es lo que me gustó también mucho la caricatura que ahorita mostraste, la ilustración, que ahorita en mi ciudad, en Bogotá, pasa ahorita un problema social que Coca-Cola, empresa Coca-Cola, nos roba el agua y ellos tienen más agua y en mi ciudad están en racionamiento de agua, entonces cortan el agua cada 7 días, cada 14 días, pero Coca-Cola no termina de tener su producción de Coca-Cola, ¿sí? Y entonces ahí hablamos de esto, de que así vos escribas y hagas caricatura aquí en Brasil, también representa la realidad de mi país, ¿sí? Y eso es el arte universal, que al final no solo me enfoco en esto, sino en qué mensaje le dejo a los demás, qué puedo hablar de que la gente comprenda, y es muy, en Bogotá se dice muy áspero, como muy bueno, muy fuerte, de que esas realidades sociales, sin importar Brasil, sin importar Colômbia, sin importar Argentina, sean las mismas. Verdade. Nós vamos, sabe, fazer o quê? Nós vamos falar para o Paulo agora, para ele falar um pouquinho
dos lançamentos, vai estar na Bienal, Sim, sim. para o pessoal... A Bienal começa dia 6 de setembro, vai até o dia 15, né? Em São Paulo, vai ser no AMB, voltou para o AMB. Eu vou estar lá dia 10, às 18 horas. Depois é só procurar no Instagram, @livrospaulo_mauá, eu vou colocar direitinho. Já fica o convite para você. Se você nunca foi à Bienal, é muito bom. Tem rapeiros lá também, é uma coisa muito legal. E nós temos imagens, né, de vários livros do Paulo, né? Se der para... Não tem? Tem? Então a gente vai mostrar depois na edição. E dia 10 eu vou estar num encontro de colunistas, que eu sou cronista de uma revista, Voo Livre, e coloco crônicas lá mensais, no dia 10. E dia 12 tem o relançamento da segunda edição do livro Rosa Cor de Boto dentro da editora Patuá, às 10 horas da manhã, na quinta-feira. E quinta-feira, ao meio-dia, o lançamento da coleção completa dos livros Panapaná, do Circo Panapaná até o Tribo Panapaná, que são 5 livros, ao meio-dia na editora Escortece. E transitar por lá, né? Porque, além de escritor, eu sou leitor. Leitor, né? Consumidor. Então, e adoro o cheiro do livro. Eu ainda não mergulhei para o e-book, assim, eu gosto do livro físico, eu acho isso, e não vai morrer. Isso, quando veio, todo mundo falava que isso ia morrer e vai continuar existindo as duas possibilidades mesmo. Apesar de eu estar lançando meu livro agora em e-book pela Amazon, né? Sim. Mas eu já estou vendo como é que eu vou imprimir, que eu quero meu livro físico para poder até lançar aqui em Santos, né? Mas eu vou estar lá com certeza dia 10 e dia 12, com certeza, lançando os Legal. livros. Eu vou fazer um corte. Max, eu acho que tem um ruído, eu não sei se é que ficou da música. Aí, agora limpou. É verdade, nem maravilha, tá me tocando. maravilha. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos para o desafio? Vamos para o desafio. Aqui la tenho já escrito. Opa, então agora a gente vai ter uma declamação no estilo que ele quiser, que o rei quiser, a partir da provocação que nós tivemos aqui, a oportunidade de dar a ele alguns inputs imagéticos, algumas imagens para ele construir uma narrativa. Tá pronto, Rei? Sí, Ok? estoy. Vai? Sí, de una. Manda. Ok. Pode contextualizar. Leo primero y después muestran las Sí, imágenes. perfecto. Sí, ok. Igual lo que escribí fue por las imágenes, ¿no? Las ilustraciones. Y es salir de nuestro encierro, ir a la playa y subir al cerro. Dentro de ti está el fuego, tienes el poder en tus manos de crear, inventar, corregir. Abre tu mente al mundo exterior, valor importante dentro de tu interior. Música independiente y arte de Curazao. Mis raíces son de campesino, ancestrales como los indígenas. Trascender primero tu propio ser y después al mundo, você, ¿qué vas a ofrecer? Que legal. Ele estava falando e eu estava tentando acompanhar e, muito legal. Quando imagens, você né? apenas ouve o que o artista está falando e a gente seguindo aqui o A poema, sequência de imagens que foi de fornecida. imagens, né? Aquela parte que ele fala das manos, né? Sí, las manos, Tá? sí. E aí depois, quando ele pede para a pessoa abrir sua mente, alguma coisa assim. Sí, como salir de tu encierro, como Sim, liberarte. Sim. E aí tem uma parte que depois você fala de ancestrais. De los ancestrales y de nuestro interior. Que eso Muy también legal. representa, ¿no? Que no solo esto, sino todo lo que hay detrás de nosotros. Yo soy esto, pero la raza, los indígenas, antes de los españoles, somos esto, Fizeram ¿no? essa base, né? Muito legal. Muito bom, cara. Maravilhoso. Parabéns. Os dois estão de parabéns, dois artistas incríveis, né? E o que eu acho interessante é isso, é fazer essa conexão de tempo, né? Você vê um jovem com 20 anos, 21 anos. Podia ser meu filho. Podia ser seu filho, podia ser meu filho, meu neto, e assim, né? E aí o Paulo, com toda essa experiência, com 20 obras, mais de 20 obras produzidas, a todo vapor, porque ele não para, né? Ele não para, uma mente extremamente fértil.
apesar de ser engenheiro, é uma brincadeira, viu, Paulo? Apesar de ser engenheiro. Apesar de ser engenheiro também. Existem deslizes na vida, né? Então, fazer o quê? Recebi uma mensagem que tem uns 10 engenheiros para pegar você lá embaixo. Não tem problema, eles vão entender por quê. Porque assim, o senso comum tem algumas falas que nem sempre se realizam ou tem algum toque de verdade aí. Que quem é das exatas, né, o engenheiro é das exatas, tem alguma dificuldade com relação à criatividade. E é justamente o contrário, segundo a ótica do Paulo, que a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, né, Paulo? E qual é a tua fala em relação a isso? A arte de engenhar, a arte de você montar todo o enredo da história, a arte de você construir o personagem, isso é engenharia pura. Em relação à música, né? As notas musicais são métricas, é física pura, é frequência, é onda sonora. As rimas, né? As rimas são melodia, métricas. Claro. Então, muito legal. Não tem... Matemática pura. Matemática pura. Mas eu fui fazer engenharia porque na época podia ou ser médico, ou ser advogado, dentista, ou psicólogo, ou engenheiro. E eu gostava de fazer conta, então fui ser engenheiro. Eu fiz jornalismo porque não tinha matemática. Eu estou indo para o meu 10º professor de violão, porque o nono, como os outros, chegou e falou assim, olha, música é matemática. Eu falei, tchau. Não, brincadeira. Música é fantástica. E hoje você tem a opção, hoje os jovens têm essa opção dele ser um rapero. Eu acho isso muito legal. Né? Hoje você assiste o surf, né? Na minha época era maconheiro, quem era surfista, né? Meu pai não deu uma prancha porque falou, não, você não vai andar com esses maconheiros, não. Hoje o surf é a Olimpíada. Né? Tá nas Olimpíadas. Pô, eu acho... O mundo está se abrindo para algumas coisas. O mundo está muito... apaga na água, né? Então não tem... Se você for surfar, sim. Se ficar sentado... Sem preconceito. Esse nosso quase cast está chegando ao cara, fim. Sempre dá certo. Já maravilhoso. Notou? Tem essa Mas não coisa, tem por que dar errado. Convergência de espíritos, né? Porque o nosso objetivo é um objetivo... cultural, né, cara? A gente está falando de gente, de pessoas. Aqui não tem o certo, não tem o errado. Sim. A gente vai transitando numa conversa onde a gente possa trazer reflexões, sabe? Valor às pessoas, à nossa humanidade e provocar reflexões através da arte, da cultura, né? Da música, da literatura, trafegar por esse campo. Porque dor e sofrimento a gente tem demais o tempo todo. E não é isso... Que nos move aqui, né? É fazer com que as pessoas possam encontrar nesse ambiente de arte e cultura, de uma conversa descontraída, de um bate-papo agradável, encontrar realmente sentido, né? Para apagar ou para amenizar aquela dor, aquele sofrimento, aquele dia mais difícil, com esse encontro. Eu acho que é só isso. E você? O que você acha? Cara, eu antes de vir para cá, eu já conheci, quando eu conheci o Rei, já conheci o Paulo, eu pensei numa coisa para terminar a minha parte. E a gente tinha falado que a arte é universal. No universo tem um número incontável, né, de estrelas. E às vezes caem umas na Terra. Não a estrela, né, daquela personalidade, tal como ele mesmo falou, da celebridade, não. Aqui nós temos 2 exemplos de estrelas que caíram, né, e a gente tem o privilégio de ter conversado com eles, né, e que eles continuem oferecendo, dando para as pessoas esse brilho, né, de artistas que eles têm de sobra. Parabéns. Olha só, parabéns. Paulo, sem palavras. Pode fechar. Não, eu só quero agradecer. Já assisti a vocês no YouTube, achei muito legal. Não os conhecia, né? Através do... Quase conhecia. Mas quando o Seri fez o convite, aceitei de imediato. Depois perguntei, o que é isso? Primeiro, eu confio tanto que é um nesse quase-cast? Aí ele me mandou o link, assisti, achei muito interessante e perguntei o que vai cair na prova, né? O que vai cair na prova? Falou, pensamento de engenheiro. o que vai cair na prova? Ele falou, não,
nós vamos conversar. Então tá bom. É isso aí. Eu acho que isso que é importante. Sim. Conhecer um rapaz desse de 21 anos, né? Trabalhei tanto aqui com refugiado quando eu trabalhava na Caritas e sei dessa coisa muito nefasta que acontece na América Latina inteira. Recebemos muita família da Colômbia vindo lá por cima, a pé, né? Era uma coisa muito triste. Então, estou muito feliz de ter um jovem aqui alimentando. Essa é uma estrela, isso é uma estrela. Né? Eu já estou quase no minguante, mas isso é uma estrela mesmo. Então, estou muito feliz do convite, conheci Tom, não conhecia. Espero ter contribuído aí com a intenção de vocês. Total. O mais engraçado foi que ele mandou uma mensagem, vai ser ao vivo? Eu falei, por que você está perguntando? É porque eu não coloquei perfume. Isso é mó Não falou. Tá Foi eu que falei, tô brincando. Acho que ele está querendo queimar o teu filme aí, hein, Paulo? Rei, como é que foi para você estar conosco aqui nesse bate-papo descontraído? Eu primero quiero agradecer a ustedes por hacerme la invitación, porque primeramente es complejo estar lejos de su país y conseguir personas que también la apuesten al arte y tengan la misma visión conceptual de esto, ¿no? Y también agradecer a las personas que están detrás de todo, arreglando las cámaras, el sonido, porque al final, pues de pronto en las pantallas nos veamos nosotros, pero somos un grupo que al final hay que agradecer a todos. Y la experiencia para mí es muy enriquecedora, la verdad, pues es complejo por el idioma, pensaba que iba a ser más difícil, pero terminé entendiendo todo, disfrutándolo y la verdad, aprender, ¿no? Desde que comencé a hacer arte, siempre he dicho que yo soy un aprendiz, como él lo decía, primero somos lectores, primero somos oyentes, para después poder hacer arte, ¿sí? Y por último quiero decir que pienso que esto es filosofía pura, estamos pensando, cuestionando nuestra realidad y buscándole un sentido a nuestra propia vida, ¿sí? Cada uno tiene su rumbo, sus años, todos tienen sus vidas personales, pero eso es lo importante, que como artistas, ¿qué le brindamos a los demás? ¿Qué le regalamos, qué le otorgamos a los demás, a nuestro entorno, ¿no? Y por último, pues quiero agradecer, quisiera pues ya en último decir sí en español, que a todos mis amigos allá en Colombia que si se van a pillar la entrevista, a mis socios que allá es como la pandilla, como la clica, literatura rap, que la verdad nunca imaginé estar en un programa acá en Brasil. Y pues así es la vida y así es el arte y lo que nos brinda, y más que todo quiero agradecer a las personas como mi familia, mi mamá, mi papá, mi enamorada que me ha apoyado bastante, y especialmente también a Dios porque nos regala vida y hoy podemos estar con vida, y la misma vida que por sus cambios, por sus vueltas me trajo acá, y todo lo que he vivido, experimentado me ha servido para hoy día ser lo que soy. Y siempre primeramente la humildad, el respeto por delante, como ustedes lo decían. Y nada, es un aprendizaje y espero poder vernos en cualquier otra ocasión. Y de verdad, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y unos amigos que yo creo que hasta el final de mis tiempos. As artes que vocês produzem, camisetas, desenhos e tal, tem como, quem tiver interessado em comprar, adquirir, como é que faz? Mis redes sociales, en todas las redes sociales, Rey Legal. Coico. En todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, entonces en todas las redes me pueden encontrar con el mismo nombre. En este momento no tengo camisetas porque están en Colombia, la producción ahorita en este momento está muy costosa. Tengo discos, pero igual ahorita se viene mi segundo disco, entonces también lo vendo en físico y eso, y ya, y pues gracias por aportar y por apoyarme en las redes y a él. Gracias a todos Muito ustedes. bom. Valeu, Rei. Agora é a tua vez de fechar o programa. O que você fala para fechar o programa? Ah, eu já falei a coisa da estrela, cara. Não tinha mais nada preparado. Você me Não? pegou. Então fala pro Max. Max, passa a régua então. Tá tudo terminado aqui. Fecha a conta. Fecha a conta. Você E gostou? até o próximo. Valeu? Valeu.